Duas coisas nesse vídeo: impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal e a participação popular para esse procedimento. Entenda o seguinte: é pedagógico o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, porque vai fazer com que o Supremo Tribunal Federal compreenda esse recado que vem do outro poder. Porque a Constituição diz que tem que haver harmonia entre os poderes. Isso está lá escrito no artigo 2º do texto constitucional. Harmonia é isso: é um poder não se sentir acima dos outros e atuar por conta de alguns ministros especificamente. Mas quando eles fazem isso, eles acabam jogando um peso significativo nas costas de toda a instituição. Para recuperar esse ambiente em que o próprio Supremo se desanuvia desse peso, é necessário que o Senado Federal cumpra o seu papel constitucional. Porque a partir do momento em que um ministro sofre um processo de impeachment, para os outros vai ser algo assim fundamental na sua atuação futura, que é fundamental para o ambiente brasileiro. Esse placar hoje do impeachment do Supremo, ele está lá no voto dos senadores. Então você tem 38 senadores a favor do impeachment e você tem 24 indefinidos. Esse é o ponto que eu quero levantar para vocês, porque é aí que está o nosso segundo momento, que é a participação popular. Como assim 24 senadores indefinidos? Eles não perceberam que para o Supremo é importante que haja sim o impeachment do ministro? É sim, porque vai retirar o peso das costas dele. E quem tem que fazer isso, para o equilíbrio novamente dos poderes, é o Senado Federal. E tem 24 ministros, senadores, que estão ainda indefinidos. Compete ao cidadão fazer pressão para que esses 24 se posicionem. Para o impeachment de ministro supremo são necessários 54 votos favoráveis, ou seja, são 2/3 do Senado Federal. E não há necessidade de autorização da Câmara dos Deputados. Ao contrário do impeachment de presidente da República, em que primeiro a Câmara autoriza, depois o Senado processa e julga. Aqui não. Aqui é direto no Senado Federal. Então o senhor Davi Alcolumbre, ele está observando essa situação. Ele ainda não está fazendo a leitura da pressão popular. Ele ainda não percebeu que esses 24 senadores podem e devem, com a pressão devida, mudar de direção e fazer com que esse número de 38 que são favoráveis, que andou crescendo agora recentemente, por conta exatamente desse ambiente em que nós nos encontramos, então é necessário que esses 24 então se posicionem. E aí, Davi Alcolumbre, diante de uma maioria que vai se formando, ele vai ter condição de colocar em andamento o procedimento. Quando isso acontecer, isso não é a longo prazo, é a curto prazo. É uma solução, eu diria assim, fundamental para o Brasil deste momento. Tem tantas coisas necessárias, reformas, eu já até fiz alguns vídeos sobre isso, reformas constitucionais, para que você retire do Supremo Tribunal Federal a prerrogativa de processar e julgar senadores e deputados federais, ações penais. Eu fiz um vídeo sobre isso, mas isso não é para agora. É necessário um tempo maior para que você possa aprovar as PECs, né, Propostas de Emenda Constitucional. Agora, é fundamental que a energia volte a fluir e que o reequilíbrio entre os poderes seja restabelecido. Eu diria que isso está nas mãos dos senadores. Quando isso acontecer, o Brasil, eu diria até que será como se fosse um grande dia, um dia institucional que vai alterar todo o futuro do país. Eu não tenho dúvida disso. É apenas uma decisão. Mas essa decisão precisa ser tomada. E o apoio das ruas é que é fundamental, para que você possa convencer esses 24 aí que estão ainda indefinidos. Eles estão indefinidos, então você vai entrar lá nesse site, Vote Senadores, e vai então começar a trabalhar. No seu estado, você vai observar que alguns, inclusive, são candidatos à reeleição em 2026. Então, esses senadores precisam se posicionar. E esse posicionamento é fundamental para o futuro do Brasil. Então, por favor, se você percebe isso, então faça o seguinte: compartilhe esse vídeo. Se você chegou até aqui e percebeu essa necessidade, você pode compartilhar esse vídeo. Dê o seu like, se inscreva nesse canal aqui e ative o sininho para que, quando eu fizer novos vídeos, você tenha acesso mais rapidamente a eles. Faça isso porque nós temos hoje no Brasil uma necessidade muito grande e o Brasil precisa de você, precisa de mim,
precisa de todos aqueles que estão percebendo essa necessidade de reequilíbrio naquilo que a gente chama de instituições da República Federativa do Brasil. Muito obrigado.